Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia. Eu quero pensar com você na palavra de Deus. Vamos estudar? Eu quero pensar com você no texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus abençoe a leitura da Tua Palavra na nossa mente e no nosso coração, que Ele ilumine para que venhamos entendê-lo. Eu quero pensar com você no tema Igreja, Cristo presente no mundo. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, é o representante de Cristo aqui na terra. Quando olhamos para a igreja, devemos ver a Cristo. A igreja sempre foi muito perseguida por religiões, pelos teólogos, pelos pensadores e até mesmo pelos seus membros. Interessante que Cristo instituiu a igreja, como vemos em Mateus capítulo 16, versículo 15. Cristo também amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. E Cristo continua sustentando a sua igreja. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. E ele se tornou um perseguido porque fazia parte da igreja. Então, o apóstolo Paulo tem muito para nos ensinar sobre a igreja. E é sobre isso que eu quero estudar com você. Eu quero pensar com você. Em primeiro lugar, o que é a igreja? Igreja é um templo? Igreja é uma denominação? Não. Igreja vem do termo eclésia, que significa assembleia, que significa povo reunido para decidir alguma coisa. Igreja não significa templo e nem denominação.
esses nomes, esta interpretação ocorreu posteriormente. Igreja é o corpo de Cristo, é a presença de Cristo nesse mundo. O apóstolo Paulo, ele usa o termo eclésia, que é o termo grego para a igreja, 62 vezes. E a maioria para dizer um pequeno grupo, um grupo de pessoas em uma casa ou em um lugar. A igreja é o povo de Deus reunido. Em segundo, eu quero pensar com você sobre a dimensão universal da igreja. A carta aos Efésios é chamada da rainha das epístolas e fala muito profundamente sobre a igreja. Traz com muita clareza o significado da igreja. E observando, nós vemos tanto no capítulo 12 como nesses versículos lidos que existe a igreja militante, que é a igreja que está aqui lutando para saquear o inferno, para vencer o pecado, e há também a igreja triunfante, a igreja que vai vencer com Cristo e que vai morar com Ele eternamente. Observamos também, em terceiro lugar, igreja como corpo de Cristo. Como corpo, a cabeça é Cristo e todos nós somos membros. Cada um tem a sua função. Por isso que na igreja ninguém fica sentado olhando. Todo mundo pergunta: qual é a minha função? Qual foi o dom que Deus me deu? E o Espírito Santo distribui os dons e todos nós servimos a igreja. E você me pergunta: qual a função do pastor na igreja? A função do pastor, a função do mestre é ensinar os membros a servirem a Deus com excelência. Em quarto lugar, precisamos pensar em igreja local, corpo de Cristo num lugar específico. A igreja local é o ajuntamento de membros em um bairro, em um templo, em um determinado lugar para servir aquele local. Igreja local está preso em um lugar, entre aspas, porque a igreja local também faz evangelismo em outros bairros, em outros municípios, também em outros estados, em outros países. A igreja local é uma bênção, porque ali recebemos os dons e ali exercitamos os dons e ali servimos a Deus, servindo os irmãos e também servindo a comunidade. Deus é bom e Ele nos preenche através do Espírito Santo e nos capacita para toda boa obra. Em quinto, precisamos falar sobre as igrejas cooperativas e solidárias. A igreja, ela coopera através da associação, através da convenção, através das juntas de missões. A igreja, ela coopera para que juntas elas possam estar espalhando o amor de Deus pelo país e pelo mundo. Sendo assim, a igreja ela é autônoma, mas ela não é isolada. A igreja ela é autônoma, mas ela coopera, ela faz parte de um grupo maior que se unem para servir ao Senhor. É muito triste quando vemos uma igreja isolada, afastada da sua denominação, não cooperando com nada e com ninguém. Em sexto, a igreja é uma ideia fantástica. Você já parou para pensar? A igreja é maior do que a família. No céu, nós não vamos ter a nossa família biológica como nós temos aqui. Todos seremos irmãos. Estaremos no céu como uma única família, a igreja, a família espiritual. E o Senhor, Ele criou de uma forma extraordinária. Na verdade, antes da fundação do mundo, a igreja já tinha sido idealizada por Deus. O local onde nós iríamos poder servir a Deus, amá-lo e também servir os nossos
irmãos. A igreja é a menina dos olhos de Jesus. Por isso que ele deu a vida por ela. Para pensar e agir. A igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela. Cuidamos dela e devemos honrá-la. É preocupante quando a igreja tem donos. É preocupante quando não se submete a Cristo e ao seu pastor. É preocupante quando querem tomar o lugar de Cristo e do oficial que Cristo escolheu para a igreja. Seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter. Ser a igreja de Jesus, salvo por Ele. É uma alegria imensa servir a Deus e participar dessa bênção idealizada por Deus, porque Deus quer o melhor para nós. Ame sua igreja com paixão, doe-se a ela, sirva a tua igreja, doe-se a ela, trabalhe firme, honre Deus através do serviço na sua igreja. Que Deus te abençoe abundantemente, que Ele faça você ser ou continuar sendo uma bênção na sua igreja, uma bênção para Deus, onde Deus te colocou. Um forte abraço.